Olá, turma 901. Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso estudo de funções. Nós vimos na aula passada que funções são situações em que eu posso escrever ou descrevê-la escrevendo uma fórmula matemática, o que chamamos de lei matemática, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui antes para a gente tá vendo. Eu tenho aqui, perímetro y de um retângulo. Esse retângulo aqui tem comprimento x e largura 3. Se eu quero calcular o perímetro de uma figura, eu vou fazer a soma de todos os lados dessa figura. Só que eu não conheço o x. Eu não sei quanto mede o x. Então, eu posso escrever esse perímetro em função de x. Então, para mim achar o perímetro, ok? O perímetro, eu vou precisar fazer 2x mais x, que dá 2x, mais 3 mais 3, que dá 6. Então, onde P é o meu perímetro, o x vai ser o comprimento. Como isso aqui é uma figura plana, retângulo, o x não pode ser igual a zero. O x não pode ser menor do que zero. Então, o x só pode ser maior do que zero, ok? Então, eu acho o perímetro desse retângulo se eu souber quanto vale o x. Concorda? Então, é uma expressão onde eu calculo o perímetro em função de x. Ok? Uma outra situação. A distância d percorrida por um automóvel com velocidade constante de 50 km por hora em relação ao tempo x. Ok? Então, eu quero saber quanto um automóvel vai percorrer a uma velocidade de 50 km por hora em um determinado prazo de tempo. Ok? Então, quando eu faço isso, eu posso escrever isso de uma maneira matemática, onde eu posso escrever que a distância vai ser igual a 50, que é a velocidade constante, multiplicado pelo tempo que eu vou gastar percorrendo para mim saber essa distância. Ok? Então, D é a minha distância, X vai ser o tempo gasto para percorrer. Então, nesse caso aqui, o x pode ser maior ou igual a zero. Porque se o x for zero, ele não saiu nem do lugar, então não percorri distância nenhuma. À medida que o tempo vai passando, eu vou aumentando a distância sendo percorrida, ok? Então, é uma condição que o x seja maior ou igual a zero para que isso aconteça. Ok? Entenderam? Então vamos lá. Vamos ver o outro exemplo ali com o volume. Com o volume, olha lá. Aqui está escrito o seguinte: o volume V de água que resta num recipiente de 50 litros completamente cheio e que está sendo esvaziado por uma torneira a vazão ou a razão constante de 4 litros por minuto. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho um tanque cheio até a borda de 50 litros e a cada 1 minuto, a torneira estando aberta, eu vou perdendo 4 litros de água. Ok? Entenderam isso? Então, como eu escrevo isso matematicamente? Eu quero saber o volume a cada instante. Então, sei que o volume vai ser igual a perda, esvaziando. Então, ele está tirando 4 litros com um tempo x mais 50. Poderia ter escrito de outra maneira? Poderia. Eu poderia chegar aqui e botar assim, volume é igual a 50 menos 4x. Ok? Poderia escrever dessa maneira. Mas eu preferi escrever aqui desse modo, para que vocês entendam depois o que eu vou falar. Tá bom? Então eu escrevi desse modo. Ele perde 4 litros de água por fração de tempo.
tá? Então, se eu quero saber o volume, ele está saindo desses 50, que é o total cheio. Ok? Entenderam isso, né? Então, essa fórmula matemática, V de volume, X de tempo. Ok? Bom, agora, preste atenção. Eu fiz 1, 2, 3 exemplos que nós fizemos aqui. Primeiro do perímetro, estão lembrados. O segundo da distância. O terceiro da vazão de volumes. Ok? Em todos eles, eu estou tratando uma função polinomial, ok? Do primeiro grau. Por quê? Porque as incógnitas, todas elas, não têm expoente. Se não tem expoente, só tem expoente 1. E o expoente 1 é primeiro grau. Ou, mais conhecida como função afim. Toda função que eu posso escrever y igual a ax mais b, ou f de x, ax mais b. Y ou f de x é a mesma coisa, tá? É que alguns autores preferem botar o y, outros preferem botar f de x para dizer que é função de x. Ok? A e b são números reais. Estão no conjunto dos números reais. A e b. E o a tem que ser diferente de zero para que se caracterize uma função afim. Então, a função afim nada mais é do que a função polinomial do primeiro grau. Ok? Só que tem esse nome porque tem uma infinidade de resultados e de equações que podem ser formadas a partir desse conceito. Entenderam isso? Se entenderam, agora a gente só precisa praticar. E para praticar, nós vamos aos exercícios do nosso livro-texto, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Um grande abraço e até a resolução dos exercícios daqui a pouco. Vamos lá!